o próprio batismo com o Espírito Santo, para que serve, para que qual a importância. Vamos analisar também os dons espirituais, né? Os dons de 1 Coríntios, né? Capítulo 12. Então nós iremos analisar os dons lá de expressão verbal, os dons de revelação e os dons de inspiração. Aí, infelizmente, eles estão tem muita gente que ainda é usado por eles, né, que o Espírito Santo usa. Mas o problema é que a igreja está desaquecendo, né? A igreja está um pouco, mais um despertamento. A igreja precisa viver um avivamento. A igreja precisa, né? É difícil. Vamos orar aqui, batismo do Espírito Santo. Mas a gente não ouve mais isso, né? Quando alguém fala em língua estranha na igreja, que? O povo assusta, irmão. Misericórdia, né? Então nós vamos analisar aí os dons aí espirituais. Outra doutrina, irmãos, que nós iremos estudar é a Trindade, né? Nós sabemos que a Trindade também irmãos, a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a doutrina mais complexa, difícil, mas ela, graças ao Senhor Jesus, ela é muito bem estruturada pela igreja presbiteriana, metodista, pelas Assembleias de Deus. Nós entendemos muito bem, perfeitamente. Mas ela é uma doutrina ainda um pouco distorcida, porque não é fácil compreender a Trindade, não. São três, um que... Não, mas é só um, mas aí um fala, que uma hora é o Pai, que uma hora é o Filho, que uma hora é o Espírito Santo, é um com 3 cabeças, é um monstro, não. Né, irmãos? Então, mas graças a Deus nós temos essa é uma disciplina mesmo, tá? É a doutrina da Trindade. Então nós vamos analisar a Trindade no Antigo Testamento e a Trindade no Novo Testamento e o papel de cada um dentro da Trindade. O papel do Filho, o papel do Pai e o papel do Espírito Santo, né? Rapidamente para a gente mudar, que é só um beijinho na flor. O Antigo Testamento, irmãos, foi um período em que o Pai, ele atuou, né? O Pai que realmente ia para o Pai, o nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, ele era muito visto, né? Principalmente os judeus, falam muito de Jeová, de Yahvé, e o Espírito Santo aparecia. Jesus Cristo aparecia ali, inclusive tem uma coisa que nós vamos estudar em Cristologia, a teofania, cristologia não, em angelologia, a teofania angelical. Jesus, várias vezes no Antigo Testamento, ele aparecia na forma de anjo, né? Várias vezes, né? Então, nós iremos analisar aí qual o papel do Pai. Hoje, nós estamos praticamente no período do Espírito Santo. Então, o Antigo Testamento foi o período em que o Pai tinha maior visibilidade. Hoje, nós estamos vivendo o momento que Cristo fez a obra do Calvário, né? Morreu ali na cruz. Agora o Espírito Santo está convencendo o homem. Então o Espírito Santo está trabalhando, está convencendo, enchendo a igreja, renovando. E o Senhor Jesus Cristo está como stand-by, e o Pai também. Mas no milênio, quando terminar o período da graça, aí é Cristo que vai reinar durante 1000 anos. E quando terminar esse período, é Pai, Filho e Espírito Santo, sem nenhum problema na eternidade. Então nós vamos estudar aí. Outra doutrina que nós vamos estudar é a doutrina do pecado, irmãos. É a amartiologia, né? Nós vamos analisar a queda do homem, né? O que causou a queda do homem. Poxa, mas se Deus fez um teste, Deus sabia que o homem caía, porque ele testou o homem, né, irmãos? Então, é a mesma coisa, o dono da Volkswagen, o dono da Fiat, da Chevrolet, da Ford, a pessoa vai bater o carro, mas vai bater o que quer? Não. E eu vou deixar de fazer o carro? Não vai. Né?
casa aí pode cair? Pode, mas vai deixar de fazer porque poderá cair? Não, faz. Para que é feita a faca? A faca é feita para cortar as coisas, mas alguém pode pegar e pode matar alguém, mas o objetivo dela não foi feito para ninguém matar ninguém, né? Foi feito para cortar a carne ali. Então, irmãos, nós vamos analisar aí a doutrina do pecado, a amartiologia, tá? E infelizmente gerou, nós vamos falar do tentador, da queda, todas as etapas, né, da queda do homem e principalmente o que as consequências, né? As consequências nós convivemos com elas até hoje, infelizmente. Outra doutrina, irmãos, a doutrina da salvação. Então nós vamos mostrar a soteriologia, né? Aí dentro da soteriologia nós vamos mexer com a coisa. Eu não me preocupo porque nós temos um ponto de vista já tranquilo, curado, sem nenhum problema, né? Dentro da soteriologia a gente trabalha a questão da eleição, da predestinação, né? Tem gente que acredita na predestinação, tem gente que acredita na eleição, né? Eu acredito naquilo que mais se aproxima da palavra de Deus. Aí é Calvino, é Armínio, e aí como é que fica? Aí nós vamos pela Bíblia, né, irmãos? E certamente a gente não foge, a minha teologia ela não foge daqui, não foge. Pastor Marcelo já estudou teologia, pastor Abigail também deve ter estudado teologia, muita gente já estudou, e eu não gero essas polêmicas, mas a gente passa, né? A gente fala qual que é a ideia do calvinismo, qual que é a ideia do arminianismo, quais são os pontos do calvinismo, quais são os pontos do arminianismo, e vamos colocar na balança, e o mais importante, vamos analisar os dois pontos à luz da palavra, né, irmãos? Vamos analisar aí, e aquilo também, né, irmãos, doutrina da salvação, ela não se limita apenas em Calvino e nem Jacó Armínio, né? Tem a figura principal que é o Salvador. Se a doutrina da salvação tem um Salvador, né? Aí nós vamos estudar também a soteriologia. Outra teologia que nós vamos estudar, irmãos, é a formação do cânone, é a formação da Bíblia Sagrada, tá? Cano, nós vamos falar aqui que é cano, o Antigo Testamento, os livros, né? Os livros históricos, o Pentateuco, né? Os livros lá escritos por Moisés, os livros, irmãos, a Bíblia é o que mais tem, até no Novo Testamento, é história. E é engraçado, os nossos jovens não gostam de história. Estava conversando com o jovem esses dias, quase eu desmaio. Ele está fazendo já quase para entrar na faculdade, quase para prestar vestibular, e eu falando para ele sobre a Segunda Guerra Mundial, falando sobre o período militar aqui, sobre o AI-5, e o menino voando. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou dar um infarto, né? Então, irmãos, 80% da Bíblia, irmãos, é história, mas não é história da carochinha, é história que realmente aconteceu. E tem um teólogo aí que tem que tomar cuidado, mas eu não vou dar o nome dele, porque ele é endemoniado de tudo. Ele não acredita em absolutamente nada de que está aqui. Ele acredita em 1%. E pior que ele está na internet. Eu não vou dar o nome dele, que é para vocês não pesquisarem, e se cair lá, você sim vai pegar o veneno e acabou, irmão. Mata, esfria a pessoa e acabou. Aí eu fico pensando, ele dá aula em faculdade, é coordenador de curso de teologia, de programa de graduação e de mestrado em teologia. Agora, se eu não acredito nada disso daqui, por que eu estou ganhando dinheiro com isso, irmão? Um dia eu vou falar, vai fazer outra coisa. Vai fazer como eu fiz, vai fazer administração, vai fazer economia, ciências contábeis, vai fazer outra coisa. Eu acho que pelo menos é um dinheiro mais honesto. Eu acho que pelo menos é um dinheiro mais honesto do que a pastora Abigail vem aqui, me paga, e eu não acredito em nada daquilo que eu ensino para vocês.
É complicado, mas pode ficar tranquilo. Nem procura, nem pesquisa, tá? Eu ouço, sempre gosto de ouvir ele para ver as heresias que ele vai falar, e fala. É uma coisa terrível. Então, irmão, nós vamos estudar a doutrina da formação da Bíblia, né? O autor da Bíblia, os escritores, o período em que a Bíblia ela foi escrita, há contradição, não há contradição, os idiomas, seja grego, hebraico, aramaico, né? Os manuscritos que existem hoje, né? Coisa de 2.000, 2.500, de 3.000 anos atrás, você tem, e não tem, irmãos, você tem às vezes 50 manuscritos sobre um determinado livro da Bíblia. E se você pegar em algumas literaturas, você encontra um ou dois negócios antigos para comprovar que aquela literatura secular existiu. Né? E da Bíblia não, da Bíblia você encontra, Deus é tremendo, né? Você encontra 100, 200, 300 e não muda uma vírgula sequer. Coisa que foi escrita lá, que foi passando, que foi copiando, cópia da cópia e acabou ali dando certo. Então nós vamos falar também a doutrina da Bíblia. Amém? Estão entendendo? Já vou abrir uma pergunta, tá? Eu esqueci de falar, a gente faz uma pausa, tá? Eu acho que uma hora, 50 minutos, e a gente dá uma pausa, eu acho que é 15 minutos só, tá? Pra você tomar uma água, tomar um refrigerante, tá lá atrás. Não, aí depende, se quiser fazer um calendário, um cronograma, trazer um biscoitinho, um chazinho, é claro, cada um dá uma parte. Para não ser pesado para ninguém. Mas a gente faz essa pausinha aí de uma coisa bem simples, né? Porque depois você vai chegar em casa, vai jantar, então vai compensar. Irmãos, o próximo aqui é escatologia. Tá? Escatologia é o ensinamento que eu mais gosto. É o que eu mais ensinei, o que mais ensino e o que me motivou. E é uma das cadeiras, das disciplinas também mais complexas. Tá? É a escatologia. A minha escatologia é a mesma das Assembleias de Deus. Não muda um ponto, uma vírgula. Não muda. Nós temos bons autores nacionais, americanos, europeus. E a escatologia é o estudo do fim dos tempos. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, vamos falar sobre a volta de Jesus, vamos falar sobre o anticristo, sinal 666 na mão, na testa. Vamos falar do período de 7 anos da grande tribulação. Por que são 7 anos? Tem prova no Apocalipse, tem prova em Daniel. Daniel, ele foi um profeta escatológico. Profeta Daniel, muita da escatologia está no livro do profeta Daniel. Mas também no Apocalipse, em Ezequiel, em Malaquias, principalmente em Zacarias. O Salmo tem muita coisa de escatologia, tá, irmãos? Então nós vamos analisar aí o período da grande tribulação, o anticristo, ele já está no mundo, não está no mundo, quem é, quer bem saber quem é. O anticristo, o que é esse anticristo? O que ele vai fazer aqui? Ele vai ter um coroinha para ajudá-lo? Vai. Ele vai ter um falso profeta, na realidade Satanás é antideus. Esse anticristo que vai ser um homem, ele é anticristo, ele é contra tudo o que acontece hoje. E o falso profeta, ele vai procurar imitar tudo aquilo que o Espírito Santo faz. Haverá milagre? E como haverá milagre? Mas milagre feito pelo diabo e enganando as pessoas. Nós vamos estudar as trombetas lá do Apocalipse, os selos, os ais, e principalmente o reino milenial. O reino milenial, o reino de Cristo, que nós tanto falamos. Jesus falou: Pai nosso que estás no... Venha a nós o
seja feita a tua. Então nós vamos estudar sobre o milênio. Um dia os discípulos chegaram para Jesus, lá em Atos dos Apóstolos: mas o Senhor não vai restaurar Israel? O Senhor, andamos 3 anos e meio, foi crucificado e agora ressuscitou, então é agora. Vai restaurar? Vai restaurar a monarquia davídica? O Senhor já vai reinar? Vamos já, cada um aqui vai ser governador. Não compete a vocês saber os tempos e as estações que o Pai preparou. Espera, irmãos? Então o reino, ele será restaurado. Então Jesus não falou que não haverá um reino, restaurado, haverá sim. Então nós vamos, como que vai ser esse milênio? Quando será? Não, quando será impossível, mas como será? O que vai acontecer? Quem vai estar aqui? Qual será o papel do crente nesse milênio? Vai ser uma coisa maravilhosa, Então, escatologia é algo que me fascina, Tem algumas escolas, a escola pré-milenista, amilenista, pós-milenista, tem várias, tem essas escolas aí. Nós vamos estudar e procurar a luz das escrituras, dizer aquela que mais se aproxima. Eu não tenho medo, eu tenho mais de 40 livros só de escatologia, já li muita coisa boa e não consigo me desvirtuar da escatologia boa que nós ensinamos, Eu não consigo. Ela é toda dividida, ela é toda cheia de detalhes, mas é algo interessante, Eu vou estudar o tribunal de Cristo. É o momento em que a igreja vai receber os galardões, as bodas do Cordeiro. É uma coisa maravilhosa, E também, irmãos, é a 9ª disciplina, teologia sistemática, a doutrina da igreja, ou seja, a eclesiologia, vamos estudar um pouquinho de liturgia. Poxa, o que é liturgia? Irmãos, cada igreja tem uma liturgia, Cada igreja tem uma maneira de administrar o culto, de organizar os diáconos, os presbíteros. Tem igreja que não tem diácono, tem igreja que não tem presbítero, tem igreja que não tem pastor, que não tem pastora, tem igreja que tem bispo. Mas qual o papel do bispo? Apóstolo, hoje em dia está febre, Está bastante apóstolo. Tem bastante, Tem os requisitos também para ser apóstolo, Aí vamos ver se tem. Vamos falar um pouquinho sobre os sacramentos da igreja, Tem uma polêmica, mas eu também vou pela mesma linha. É a forma de batizar. Qual a forma de batizar? É no rio, é na lagoa, é na piscina, pode gotejar, não pode gotejar, pode batizar criança, não pode batizar criança. Então nós vamos analisar aí também a forma de adoração na igreja, irmãos? Um pouquinho. A igreja tem que continuar crescendo na graça do conhecimento, Então nós vamos também analisar, irmãos, outra matéria, que é a angelologia, ou seja, a doutrina dos anjos. Quando que os anjos foram criados? Os anjos têm uma hierarquia? Tem. Como que funciona essa hierarquia dos anjos? Arcanjo, quantos arcanjos tem na Bíblia? Vocês têm uma ideia, tem uma seita aí que diz, 1 ou 2 que diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Então Miguel não é Miguel, Jesus que é o Miguel. Jesus é o arcanjo Miguel. Oxe! E pior não, pega um texto isolado, pega um texto fora do contexto. É a mesma coisa, irmão, tem que fazer barba. Qual o texto que pega? O faraó mandou trazer José lá do cárcere para ele revelar lá o sonho e cortou a barba dele. Então agora criou uma doutrina.
E a barba de Arão, que é precioso, né? E aí, como que vem essas coisas? Não pode usar preto, não pode usar vermelho. Não, tem essa questão. Pode cortar, não pode cortar. Então, a angelologia, nós vamos estudar o ministério. Os anjos têm ministério. Eles têm. Nós não estamos vendo eles aqui, eles estão aqui. Quando a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que tem. Ele acampa ao nosso redor, né? Eles não pregar, não, eles quiseram pregar. Mas eles têm um ministério. Tiveram no Antigo Testamento, ou seja, eles têm um ministério desde a criação, né? Houve a rebelião dos anjos? Houve, mas de 100%, 2/3 ficaram com Deus, ou seja, 67% ficou com Deus, mas 33% foi com Lúcifer. E 33% de milhões é muita coisa. São muitos anjos que se transformaram em demônio. Até esse negócio de demônio tem uma polêmica. Até isso, alguns teólogos eles polemizam, né, dizendo que os demônios nasceram de civilização que morreu lá atrás. Uma coisa terrível, né? Então, nós vamos estudar aí o ministério dos anjos desde quando começou, né? Aqueles que estão lá no céu, aqueles que estão aqui. Irmãos, tem anjos que tem trânsito céu e terra a toda hora, né? Então nós vamos estudar isso daí também, é muito bom. Aí aqui em angelologia a gente estuda também um pouquinho de batalha espiritual, guerra. É uma batalha. Nós estamos em constante batalha espiritual. Deus não vai permitir que a gente veja o cão, mas se ele permitisse que você morria, desmaiava na hora, não é muito fácil. Às vezes está pertinho, né? Mas Deus também tem o exército dele, tá? Ele manda. Vamos lá. Então a batalha, irmãos, a Bíblia diz que tem principados, né? Principados e potestades dominadores das regiões aí do ar, né? Não sei, tem determinado lugar que é só prostituição, tem um principado ali. Tem determinado lugar que é boteco, é um principado ali da pinga, né? Da cachaça, né? Uma equipe de demônio só trabalhando para que as pessoas ali, irmãos, olha a Cracolândia ali. Ali tem um principado terrível mesmo, né? E não acaba. Está quantos anos a Cracolândia ali, mais ou menos? Está uns 20 anos já? Não, isso é um principado terrível, né? Então, eles atuam e nós vamos estudar aí essa questão de angelologia, os anjos bons e os anjos caídos, né, irmãos? Nós estudamos também um pouquinho da queda de Lúcifer, né? Nós estudamos um pouco sobre a queda dele, né? Outra matéria que nós vamos estudar é a antropologia. Antropologia é o estudo do homem, né? O homem ele é tríplice. O homem é formado de corpo, de alma e de espírito. Mas também tem uma briga, dicotomia, tricotomia, é só corpo, é só alma. A alma e o espírito é a mesma coisa. Mas é que eu me aproximo muito das escolas da Assembleia, muito, né? Nós temos 3 partes, e aí a gente, na antropologia, a gente analisa principalmente a parte imaterial, que é a alma e o espírito do homem, né? Outro ponto que nós trabalhamos aqui também, irmãos, é a teologia do evangelismo. Pregar, evangelizar, parece que caiu de moda, irmãos. Mas quem disse ir por todo mundo foi quem?
E no original grego, irmão, não está dizendo ide, está dizendo indo, pregando, evangelizando, que é para não ficar aquele negócio, faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Porque tem gente que é assim, né, irmão, vai e prega, mas ele nunca prega. E alguém pensa, ah não, mas eu prego, pregar no altar não é para evangelizar não, irmão. Pregar no altar não é evangelizar não. Aqueles cultos ao ar livre, vocês se lembram? Ainda está na memória de você. Sabe o que é o culto ao ar livre? Ir para a rua com a banda, ainda tem poder aí, irmão. Paulo diz como pregarão, se não há quem pregue, e como serão enviados, se não há quem manda eles. Então Paulo ele deixa claro, irmãos, como que eles pregarão se eles não forem enviados. Então a teologia da evangelização, nós vamos ver métodos de evangelização, métodos de abordagem, o que falar quando você vai pregar o evangelho, alguns textos que você pode fazer uso, é muito bom. Podemos circular também o testemunho pessoal da evangelização, irmãos? Jesus, o método dele era o testemunho pessoal, era tete a tete. Jesus ali com a mulher samaritana, Jesus começa a falar do que, irmão? Você vai para o inferno? Não, me dá o quê? Me dá água, irmão, me dá água. Eu estou falando. Então quando a gente vai falar do amor de Deus, você fala da economia, fala do dia a dia, para depois entrar na palavra, Então tem o evangelismo em massa, tem o evangelismo pessoal, pode mesclar os dois, não tem nenhum problema, pode ser mesclado. Então é muito bom, a teologia do evangelismo. E a penúltima é a homilética, irmãos. Homilética. Quem gosta de pregar? Quem já pregou aqui? Já pregou aí? Todos já pegaram. A irmã já pregou? Irmão já pregou? Amém. Gosta de pregar? É bom, né? Pregar é muito bom. Então, a homilética, irmãos, é a arte de preparar uma mensagem, um sermão, de preparar. Eu vou subir lá no púlpito e agora cai aqui, o mundo, e aí você, não, tem que preparar, Então, a igreja, irmãos, ela quer, hoje a igreja quer alguém que tem um sermão, uma mensagem estruturada. Também aquilo, irmãos, não é só preparar, cheio de letras, cheio de teologia, mas também tem que ter joelho no chão, tem que ter também estrutura, tem que jejuar, tem que consagrar. Mas quando você aprende, o que é uma introdução, vamos começar a mensagem com uma introdução, vamos criar os capítulos, besteira, é melhor ficar ali no púlpito e Deus vai dar. Abre a tua boca que eu te encherei. Mas não estuda não para ver, irmão. Abrir a boca vai entrar um mosquito. Abre Cantares de Salomão. Abre lá e Ezequiel, viu uma roda da outra, tinha olho por dentro, tinha olho por fora. E aí, prega. Tem coisa. Vamos na genealogia, estou aqui, fulano gerou ciclano, e aí, prega agora, prega da genealogia. Então, irmãos, a homilética é uma matéria muito boa, tem a forma de gesticular que a gente aprende, até mesmo a roupa, até mesmo a roupa que você vai usar, os tiques, ficar mexendo na gravata, no óculos, no cabelo, no coque, ficar aí fica cada palavra glória.
mensagem. Tem 3 tipos de sermões lá, que a gente, dentro da homilética, a gente discute, né, o sermão temático, as divisões dele partem do próprio tema, o sermão textual, que você tira a mensagem de um texto, de um único texto, um único versículo bíblico, e tem o sermão expositivo, quando você vai expor exemplos sobre a vida de Davi, sobre a vida de Samuel, sobre determinado assunto. Tem gente que gosta mais de sermão expositivo, porque acha que... Mas aí tem as vantagens e desvantagens. Cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Eu gosto de sermão temático. Eu gosto, falar sobre a volta de Jesus. Quando você dá um tema, agora o pior de tudo é falar sobre a volta de Jesus. Aí você fica a mensagem inteira falando sobre Jó. Aí é a volta de Jesus. Vocês já viram alguém assim? Ele lança um tema e nem ele já vai para outra coisa. Então não fala o tema, não fala que você vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre Zaqueu. Eu vou pregar sobre Zaqueu. E aí você vai para o Apocalipse. Então, mas não precisa se preparar, precisa. Deve haver um preparo, sim, para a gente pregar uma mensagem. Hoje em dia tem livro de sermão. É proibido? É pecado? Não é pecado, porque eu mesmo tenho para escrever um livro já pronto, mas só para publicar mais de 100 sermões. Mais de 100. E eu não jogo fora. Antigamente era escrito, eu ainda tenho alguns escritos que agora hoje eu vou digitando, né? Datilografia, eu vou digitando e eu utilizo. Ontem mesmo eu preguei uma mensagem, 75 tipos de crentes, mas só piquei no 40, ainda faltando. E uma mensagem que eu preguei, mas a primeira vez que eu preguei foi 3 anos e meio, e a última vez que eu tinha pregado essa mensagem foi 2 anos atrás. E é pecado você repregar uma mensagem, até mesmo na própria igreja que você... Agora, o que não pode é totalmente ser Bartimeu. Você esqueceu que você pregou do cego Bartimeu o mês passado, 2 meses atrasado? Aí está ficando aqui, irmão, parece que pensa que era assim. Já viram alguém assim? Esquece, irmão, esquece. Eu mesmo tenho pastor que ficava repetindo, mas não era depois de 1 ano, de 2, era negócio de 1 mês, 2, 3, era em seguida. Porque, irmão, o espírito da preguiça, dá trabalho, irmão. Dá, né? Aí, irmão, quando você vai preparar, ora, nós temos que orar, temos que jejuar, você pega dicionário, você pega comentário bíblico. Irmãos, uma vez que você preparou aquela mensagem, quando Deus aprovar, você prega ela de novo. É por isso que você deixa anotado ali, tudo bonitinho. Depois basta você bater o olho, dar uma lidinha, e aí você se prepara, vê se Deus quer que muda, quer que acrescenta, quer que tira alguma coisa. Então nós vamos ver isso daí, tá? A introdução, os capítulos e o término da mensagem, até mesmo a ilustração, né? Já viram aquele site lá dos palharinhos lá, pregadores do telhado, uma coisa assim, é só ilustração. Tem coisas boas que você pode colocar na mensagem, né? É muito bom. E depois, irmãos, nós vamos terminar com a teologia.